T-News. Edição estadual. Apresentação Marely Martins. Entrevista T-News. E agora nós vamos conversar com o deputado federal João Arruda, do PMDB, aqui do Paraná. PMDB ou já é MDB, deputado? Bom dia. Bom dia, Marely. Um prazer muito grande ter com você, com todos os ouvintes da Rádio T, Lucas. MDB. Já é MDB, né? Mas o que muda? Muda alguma coisa na estrutura? O que todo mundo quer saber, né? Não é a mudança da sigla, mas enfim, o que muda de concreto no partido? Apenas retiraram o P. Por que essa mudança? Outras coisas precisavam mudar, seriam prioridades. O nome não muda muito. Na verdade, foi feito um estudo pelo presidente Jucá e a executiva de que colocar na sigla partido acaba machucando a imagem de todos os partidos do Brasil nesse momento. Existe uma vontade da sociedade de realmente afastar os políticos, essa palavra política, pela qual eu defendo, inclusive, porque eu acho que é um modelo fascista de se enfrentar o processo eleitoral e de se fazer um debate democrático, você tentar excluir aqueles que são os políticos. A palavra política vem da palavra cidade, de polis, ou seja, do interesse de construir, de desenvolver, de estabelecer políticas públicas, de realmente transformar a sociedade. E para mim, essa é a grande ferramenta de transformação que nós temos. Então, excluir a política do processo eleitoral é mais ou menos como se a gente estivesse censurando a população e a possibilidade de escolher dentro de um processo democrático. Agora, é claro, deputado, que nós sempre falamos aqui no T-News que para mudar a política também tem que mudar a cabeça do eleitor, né? O eleitor tem que aprender a votar. Diante de tantos escândalos de corrupção, o senhor acredita que nesse ano, nas eleições, nós teremos uma mudança na postura do eleitor? Acredito que sim, com certeza. Hoje existe um sentimento de indignação, a vontade de se protestar, de não votar, de votar nulo, de votar em branco. E realmente o eleitor se afasta cada vez mais dos políticos. O eleitor só passa a se envolver no processo quando entende que está sendo representado por aquele ou esse político. Hoje não tem acontecido isso com frequência, até porque o sentimento é de indignação. Então, quando qualquer pessoa que faz parte do processo, exerce o mandato e representado tanto no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores ou nas prefeituras, governo do Estado e presidência da República, nas equipes dos executivos, por exemplo, ele é automaticamente já visto pela sociedade como uma pessoa que não está fazendo coisas certas. Queria aproveitar também a oportunidade para cumprimentar o Júlio Killer, que está me acompanhando nessa entrevista, que se filiou ao MDB também e será candidato a deputado estadual aqui. E, se Deus quiser, será o nosso deputado estadual da região, assim como o deputado federal Aliel Machado também, que me acompanha. E deputado, já que o senhor entrou nesse cenário das eleições, né, falando sobre as eleições em todo o Paraná, o senhor faz parte do MDB, que tem como principal liderança e presidente do MDB aqui no Paraná o senador Roberto Requião, que pelo menos até o momento se coloca como pré-candidato ao governo do estado. Mas tem alguns posicionamentos diferentes do senhor. Por exemplo, o Requião não defende o Temer, o Requião foi contra cortes na educação, cortes na saúde, foi contra a reforma trabalhista, é contra a reforma da Previdência, e os seus votos em relação ao governo Temer se diferenciaram da postura do senador Roberto Requião. Como é que o senhor administra esse conflito de ideias? Não tem conflito de ideias, apenas pontualmente nós tivemos algumas divergências do ponto de vista técnico de algumas votações. A reforma trabalhista, a PEC do teto, que passou por uma votação na executiva do PMDB nacional e isso não se representa cortes, depende da visão de cada um, mas eu votei contra o fechamento de questão da PEC do teto na executiva nacional e, derrotado, segui a orientação do meu partido sob o risco, inclusive, de ser expulso e perder o mandato. E no que se diz respeito à Previdência, nós temos visões parecidas, apesar de eu tentar fazer um esforço grande. Mas sai essa votação ou não? Na minha opinião, é muito difícil de se colocar em votação porque o governo não tem número para aprovar. E a intenção do governo é colocar em votação desde que tenha um número para aprovar, mais de 300 votos. E hoje eu acredito que o governo tem aí mais ou menos 230 votos. Mas é uma pauta do governo, é uma proposta que
foi apresentada. Eu defendo um modelo de reforma de Previdência, não esse que foi proposto, mas acredito que nesse primeiro semestre nós não vamos votar. E depois vem o período eleitoral, fica muito difícil. Isso pode ficar para o final do ano ou para o início do ano que vem, num novo governo. Qual é o modelo que o senhor defende da reforma da Previdência? Eu defendo um modelo que acabe com os privilégios, com os super salários, com auxílio moradia, com auxílio gravata. Nós é que precisamos cortar na própria carne, tanto no executivo quanto no legislativo. Mas aí entra os políticos também? Nós entra também, lógico, político. Com certeza. O Congresso Nacional pode cortar, dar o exemplo, inclusive, cortar verba de gabinete, cortar salários de funcionários, dos próprios deputados federais, senadores, enfim, salários que são milionários, salários e aposentadorias de marajás no serviço público que são em média de 20 a 30 mil reais contra uma média de quem se aposenta pela iniciativa privada de 2 a 3 mil reais no Brasil. Isso significa que aqueles policiais e professores, eu não estou falando deles exatamente, que ganham muito pouco, de 5, 6 mil reais, 7 mil reais, em comparação a 40, 50, 100 mil reais no judiciário do Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente ouve falar e não sabe, acabam tendo uma média aí de 20 a 30 mil reais. Então é muito dinheiro. Essa reforma ela precisava atacar o serviço público, os excessos, os exageros, os privilégios, os super salários e não o professor, o agricultor ou o policial, o bombeiro, o servidor público que recebe uma média muito menor. Nós estamos conversando com o deputado federal João Arruda, do MDB, aqui do Paraná. Deputado, ainda falando sobre as eleições para o governo do estado. Sabemos que o senador Roberto Requião colocou o seu nome à disposição, mas nos bastidores também tem a informação de que ele, na verdade, disputa ao Senado. E o senhor é um deputado que tem apoiado também a candidatura de Osmar Dias para o governo do estado, Osmar Dias que é do PDT. No sábado passado, nós fizemos uma entrevista aqui com o Osmar Dias e ele falou que se ele não ficar no PDT, ele vai para o PSB. PSB que, no Paraná, é base do governador Beto Richa. Como é que o senhor avalia essa conjuntura atual da política? Eu, assim como o senador Requião, defendemos... Veja, existe convergência aqui. Você disse que existem divergências entre eu e o senador. Pelo contrário, existe convergência no sentido de que queremos construir uma candidatura de oposição ao governo do estado, ao grupo que governa o estado do Paraná, a esse modelo. E o governador Requião colocou o seu nome exatamente para marcar essa posição. Nada impede que façamos uma composição. Agora, não apoio ainda o ex-senador Osmar Dias, até porque não estamos no período eleitoral. Mas a construção de uma candidatura ou de uma aliança sólida de um grupo de oposição ao atual modelo de gestão do governo do estado, a esse grupo político que está aí, é o que eu defendo. Agora, se a gente, sobre essas questões partidárias, isso vai se definir em março desse ano. Se entendermos que o Osmar está fazendo uma aliança com o grupo do atual governador, daí é um outro jogo. Daí nós temos que pensar sim em lançar uma candidatura, uma outra candidatura alternativa, ou se a gente não conseguir lançar essa candidatura de oposição, aí todo mundo fica livre para fazer o que quiser. Hoje eu entendo que o nome do Osmar é muito bom, muito forte e consegue unir as oposições no Paraná, diferente de outros nomes que agora procuram, inclusive, o campo da oposição para disputar a eleição. E de outro lado nós temos aí dois candidatos pré-candidatos, brigando pelo apoio do governador Beto Richa. Cida Borghetti, que é vice-governadora, e Ratinho Júnior, que já foi secretário de desenvolvimento da gestão de Beto Richa. Em caso de renúncia do governador Beto Richa, agora dia 7 de abril, ele deve concorrer ao Senado, e aí, é claro, a Cida Borghetti fica com a máquina na mão. Mas por que eu estou colocando todo esse cenário? Porque essa é a fase da conversa, né? Essa fase das articulações. O Osmar Dias mesmo, ao mesmo tempo que conversa com o grupo de Requião, conversa também com o grupo de Beto Richa. Quer dizer, um cenário bastante nebuloso ainda, deputado. Não, mas todo mundo tem o direito de conversar com quem quiser. Eu converso com o ministro Ricardo Barros, com a Cida Borghetti, converso com o Osmar Dias também, e a minha conversa é muito clara. Aquilo que eu falo aqui nos microfones da Rádio T, eu falo para os dois grupos. Eu quero construir uma candidatura de oposição, porque eu discordo desse modelo de gestão do atual governo, dos desvios, da corrupção, eu discordo da má administração, da ineficiência, aumento de ICMS para pequenos empresários, enquanto se dá isenção para os grandes, 75% de isenção de ICMS aqui, por exemplo,
para a Ambev, sendo que contrapartidas não foram cumpridas por conta de, não sei, má gestão, mas isso significa que não estamos vivendo uma crise no Paraná, como dizem, não existe um ajuste fiscal para beneficiar a população. Existe sim um governo que dá privilégios para os grandes empresários e com acordos, inclusive contratos que não trazem quase nenhum benefício para a população e prejudicam os pequenos. O arroxo fiscal só funciona para os pequenos. É um governo que não tem uma política pública de habitação clara, de habitação, de educação, de segurança pública. Não se tem como... Não dá para a gente trabalhar políticas públicas sem uma boa relação com os servidores públicos. E isso, infelizmente, não existe no estado do Paraná, exatamente por conta das falhas que acontecem na atual gestão. Agora, o senhor destacou aí a corrupção no governo de Beto Richa, né, vários processos sendo investigados, mas e a corrupção no governo Temer, governo de Michel Temer, que é do MDB, aliás, que o senhor vota em vários projetos que o Temer coloca, vota favorável. Como é que o senhor vê o fato do presidente ter uma desaprovação que chega a ser maior do que a da Dilma Rousseff antes do impeachment, naquele processo de impeachment, e também envolvido em corrupção? Tem realmente uma reprovação alta. O Michel Temer é desconhecido pela maioria dos brasileiros e brasileiras. Era vice-presidente da República, escolhido pela presidente Dilma, num acordo que foi feito a nível nacional e do qual nós nem participamos lá atrás. Virou presidente da República por uma questão de circunstâncias, por conta do processo de cassação. Existiram denúncias, se você está falando dessas denúncias, eu, na verdade... não votei para não investigar o presidente, até porque ele será investigado, será julgado e será condenado ou não. O que a gente não podia fazer naquele momento, faltando poucos meses para a eleição, era afastar um presidente para que outro assumisse, outro que está sendo investigado também, para que a gente mudasse de equipe 2 ou 3 vezes, até que o STF julgasse o caso. 6 meses depois, absolvendo o presidente Temer, voltaria para o cargo de presidente da República e, sendo condenado, era nova eleição indireta na Câmara de Deputados. Portanto, a gente não queria naquele momento essa mudança. 3 ou 4 vezes o Brasil precisa andar. Agora, no término do seu mandato, corrupção é corrupção e tem que ser combatida. E o presidente, como ex-presidente, será julgado, se for condenado, vai preso, sei lá o que vai acontecer com ele, mas não cabe a mim fazer esse julgamento. Naquele momento, era preciso buscar a estabilidade do país. A velocidade das informações, na minha visão, é inimiga da ética e é preciso realmente a gente ter cautela. Nós estamos conversando com o deputado federal João Arruda e tem uma operação que atinge vários municípios, mas principalmente o Paraná, chamada de Operação Carne Fraca. E na mídia, principalmente, foram destacados vários políticos ligados ao MDB aqui do Paraná. Osmar Serraglio, o próprio senador Roberto Requião, foram citados também assessores do seu gabinete, deputado João Arruda, também do deputado federal Sérgio Souza. Como é que vocês do PMDB, que essa bancada do PMDB aqui do Paraná, encara essas investigações da carne fraca? O PMDB vai sair limpo dessa? Claro que vai. Meu assessor, ele foi investigado, se defendeu, fez uma transação penal, até porque a acusação era uma coisa que não era tão grave e é meu ex-assessor, nem trabalha mais comigo, mas se defendeu na justiça e já acho que até cumpriu a transação penal. Que ele não tem nenhum envolvimento? Confio, sim, claro. Assim como os outros deputados e também o senador Requião, acho que não consigo enxergar a possibilidade de qualquer envolvimento, até porque já essa operação aconteceu há mais de um ano, há quase um ano, se eu não me engano, e não existe nenhuma prova, nenhum indício, nada que possa incriminar qualquer pessoa do PMDB nesse processo todo. Para encerrar, deputado, o que o senhor defende agora para esse processo eleitoral que se aproxima? Hoje estamos vivendo um cenário aí de pré-eleição, né? Embora o senhor diga, mas não estamos em período eleitoral. Sabemos que tem muito deputado, muito candidato, já pré-candidato por aí, fazendo campanha em todo o estado. Veja, é um processo que antecede a eleição, a gente potencializa as nossas visitas, mas eu, por exemplo, desde o meu primeiro ano de mandato, visitei os municípios do Paraná. Presto contas quase que semanalmente, através de audiências públicas, de visitas que faço nos municípios.
faço debates com a minha base eleitoral de maneira muito constante, até porque essas votações polêmicas, e tivemos muitas delas, não foi um mandato fácil, foi um mandato de decisões. A gente tem que ter o retorno daqueles que nos elegeram, apesar de sermos representantes do povo brasileiro, isso está na Constituição brasileira, é preciso prestar contas para aqueles que trabalham e defendem o nosso nome e aquilo que nós nos propomos a fazer durante o período eleitoral. Mas acho que é um processo em que nós teremos uma eleição muito rápida, será 30 dias de campanha, 45 dias, 15 dias para o registro, confecção de material, uma eleição rápida. Aqueles que disputaram, aqueles que exerciam o mandato e vão disputar a eleição e que têm boa aprovação da população, não acredito que terão problemas. Aqueles que não têm essa aprovação terão dificuldades. Nós conversamos com o deputado federal João Arruda, do MDB aqui do Paraná. Obrigada pela participação no nosso TNews, deputado. Bom Obrigado dia. a você, Mareli. Um abraço ao Lucas aí, toda a equipe da Rádio T e sucesso. E agradeço também a oportunidade e a audiência da rádio. Sucesso a todos. TNews. A minha preferida é a T.